uma das maiores figuras da época, jornalista, literário, crítico de jornais, homem extremamente culto, nascido na cidade de Maranhão e foi um dos maiores políticos da época, tanto que a sua honra fez ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras, cuja memória, na literatura principalmente, é eternamente recordada. Humberto de Campos tinha sido um homem muito importante para a época. E ao desencarnar, foi convidado por Emmanuel e Paulo de Tarso para apresentar a Chico Xavier e ter a ocasião de, com Chico, escrever um livro. Para que esse livro pudesse ser escrito, pela uma das primeiras ocasiões que o Chico teve contato com ele, foi convidado para fazer viagens astrais. Era necessário que o Chico não escrevesse simplesmente. Era preciso que o Chico viajasse no psiquismo com Humberto de Campos aos lugares em que essa história se transforma. E nessa oportunidade, Chico Xavier realizou viagens astrais, apresentando para ele aquilo que no futuro se descortinaria para nós como o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É simbólica a publicação deste livro na época. Primeiro pelo fato de que este livro, assim como logo depois o livro Novas Mensagens e outros livros, revelaram a presença desse autor além da vida, que iniciou aquele simbólico processo judicial em que os familiares de Humberto de Campos acusaram Chico de plágio, cuja tese não foi aceita pela justiça brasileira, e se tornou um precedente na época em que as psicografias, embora as consideradas fáticas de prova, elas não têm um peso decisivo em qualquer decisão judicial que seja. E Humberto de Campos, a partir de então, para evitar maiores constrangimentos, optou por modificar o seu nome para o simbólico Irmão X. Mas na época, Chico escreveu Humberto de Campos em um ano esse livro. E ao escrever durante um ano, encaminhou os papéis para a Federação Espírita Brasileira e publicou a obra. Foi simbólica na época pelo fato de que, publicada em 1938, ela foi colocada a público um ano após o nosso país ter sofrido um duro golpe de Estado, que ficou na história conhecido como o famoso golpe do Estado Novo, em que Getúlio Vargas, com a justificativa falsa, logo depois se comprovou, de que o nosso país estaria sob ameaça comunista, permaneceria mais tempo do que era permitido no poder para assegurar que o nosso país não caísse nas mãos dos socialistas. E o nosso país sofreu esse golpe de Estado. E logo depois, um ano depois da obra, o nosso mundo mergulharia na triste Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha atacando a Polônia, iniciando o morticínio de quase 20 milhões de pessoas. Um dos maiores flagelos que a humanidade já testemunhou. E nesse meio tempo, essa obra vem a lume para revelar aos espíritas, e especialmente às pessoas, de que a Odisseia do nosso país é um compromisso não apenas com ele mesmo, é um compromisso para com a humanidade. E nas páginas inesquecíveis dessa obra, Humberto de Campos nos faz recordar, não só da nossa história grandiosa, mas especialmente da grande importância que o nosso país tem para conosco e para com o mundo. A história se transcorre mais ou menos assim. No último quartel do século XIV, entre 1375 e 1400, uma grande corte celeste veio visitar o nosso planeta mais de perto. Era a corte celeste de Jesus. O Cristo, embora seja um espírito governador do nosso planeta, pela sutileza da sua espiritualidade, ele vive espiritualmente em esferas maiores, mais altas. E isso não permite que ele se aproxime muito do nosso planeta, porque ele ainda padece de uma grande carga densa de vibração muito baixa. Nós somos a prova disso,
que ainda precisamos reencarnar para aprender as lições do seu Evangelho. E na época, o mundo estava tentando se reerguer a partir dos escombros deixados pelas cruzadas, que haviam ceifado quase 2 milhões de espíritos, ao longo de 9 expedições ao Oriente, sob a justificativa vaga e infame de que Jerusalém era a tutela de Roma e que a Igreja Católica tinha direitos sobre aquelas terras por terem pertencido ali ao Rei dos Reis Jesus. Tolo engano. As expedições que foram feitas, várias delas, apenas agravaram o que hoje nós vemos em nossos telejornais. As crises constantes no Oriente Médio e a ascensão do falso Estado Islâmico, querendo com suas atitudes grotescas erguer um império que existiu há muitos séculos e que agora não passa de história, e que provavelmente não passará se o Estado Islâmico continuar procedendo da forma que procede, realizando cenas dignas de horror e de desespero. Naquela época, o Cristo resolveu em pessoa fazer a visita mais próxima à psicosfera terrestre para verificar o estado atual do planeta e avaliar uma nova diretriz, uma nova modificação no seu planejamento de evolução do planeta, para fazer com que o nosso planeta viesse a melhorar no quesito da sua evolução espiritual. O nosso planeta, desde aqueles tempos, muito provavelmente, estava já em muito atraso. Então Cristo, com sua corte, desce à Terra. E na narração inesquecível de Humberto de Campos, ele narra como se a escada mitológica de Jacó fosse materializada dos céus à terra, e dessa escada descesse toda a corte do Cristo, acompanhada dos seus espíritos angélicos, os seus discípulos mais próximos, que eram os 12 escolhidos daquela época, assim como também dos espíritos benfeitores que ajudavam em vários setores da humanidade. Todos eles acompanhando o grande séquito celeste para compreender o que o Cristo queria com aquela visita inesperada. O Cristo então começou a acompanhar as paisagens, e entre elas acompanhadas de Eliú, ou Iléu, que havia vivido em sua época e tinha sido um homem muito sábio. Desencarnado, se tornou um espírito de luz, e ao acompanhar Jesus naquela grande paisagem, apresentou para ele primeiro o continente que era conhecido, o mundo conhecido, a Europa e os demais continentes que haviam na época. Ao apresentar a Europa, o Cristo avistou a grande cena de horror: reinos cobiçando reinos, criaturas desejando criaturas. O egoísmo e o orgulho estava campeando por todo o velho continente. E naquela circunstância tão dantesca, o Cristo resolveu observar e questionar Eliú: o que nós fizemos para dar tudo errado? Será que a árvore do Evangelho que eu ergui em Jerusalém pode agora ser colocada em outro lugar, ou talvez possa ser reerguida de onde está? E Eliú, constrangido para apresentar aquele cenário tão triste, como se um subordinado apresentasse o seu ambiente de trabalho extremamente desorganizado à sua chefia, tenta contornar o erro dourando a pílula, dizendo: mestre, apesar de parecer dantesco o cenário do nosso mundo, nós temos condições de erguer aqui o seio do seu infinito amor. Apesar de não parecer santificante as visões que tu tendes ao ver o nosso planeta, com certeza ele, em toda parte, nasce, embora não seja tão perceptível, o sentimento de amor entre as criaturas. Tenhamos esperança, mestre, porque talvez na Europa ainda possa haver um lugar santo para semear a sua árvore do Evangelho. E o Cristo assevera, tentando estabelecer a realidade: Iléu, e qual é o lugar do mundo que não é santo? Qual é o lugar do mundo em que eu não santifico todos os dias da minha existência, para que nesses lugares possa ser semeado o amor infinitamente? Todo lugar onde existe o mundo é santo, porque ali o meu coração está. Mas é necessário que nós venhamos a transferir a árvore do Evangelho para o lugar mais hostil, embora hostil possa ser o lugar mais inóspito, para que ali do zero, do início,
ela possa nascer e revigorar muito mais frondosa do que ela existia na época em que as cruzadas iniciaram. Apresenta para mim, Eliu, o mundo que ainda está inóspito, a vasta imagem que ainda nós temos do mundo inexplorada. Então Eliu, com toda aquela corte celeste, foi avançando Atlântico adentro e avistou um novo continente, as Américas, que na época ainda não eram conhecidas. Eram apenas conhecidas pelos legítimos habitantes do nosso país, os indígenas. E naquela paisagem tão agreste, tão simples e virgem na essência, o Cristo sentiu-se atrair por um psiquismo diferente, um psiquismo que fazia sentir nele que ainda vigorava a semente bruta, embora vigorosa, do amor no seu coração. Ele avistou as paragens da América do Norte, os grandes canyons, a costa californiana, os grandes lagos, mais ao sul, as planícies mexicanas, as paisagens paradisíacas do Caribe, e percebeu que naquele lugar algo diferente havia de um psiquismo novo, um psiquismo virgem, inatacável, capaz de ali poder haver uma terra fértil, tal qual ele disse naquelas épocas, na parábola do semeador. Onde o semeador semeou na terra fértil, ali rendeu outros 30 por 20, outros 40 por 60 e outros 100 por 1. Então, naquela paisagem, o Cristo sentiu-se atrair por um psiquismo muito mais ao sul. E na sua corte grandiosa, ele desceu mais ao sul e encontrou a vastidão da Amazônia. Mais ao sul, se descortinou deslumbrado com o cerrado agreste, a caatinga desértica e encantadora, com o seu céu de anil. E mais ao sul, veio avistar os Pampas, a planície paulista, a grande Minas Gerais, e percebeu que ali era o local adequado para que ele viesse a semear a grande árvore do seu Evangelho. Então Cristo decreta: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho, do solo de piedade e de amor, e nesse solo cultivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Diz Humberto de Campos, em outras palavras, de que neste solo nascerá o coração do mundo, porque nele eu poderei colocar a erudição do homem branco europeu, a edificação do homem pardo indígena e o sacrifício de braço, de pernas, de braçais, de trabalho braçal do homem negro africano. Aqui eu poderei mesclar todas as culturas vigentes dessa época, para que dessas culturas nasça uma cultura única, uma cultura fraterna, naturalmente amorável, capaz de, na sua docilidade, ter na sua semente o meu coração, que é o meu Evangelho. Aqui nascerá o futuro Brasil. E nesse grande decreto, Eliu, abnegado que é, oferece ao Espírito do Cristo para ser o primeiro trabalhador a trabalhar nesse processo de construção do país. Então ele, apesar de não necessitar mais, reencarna novamente, na época como Dom Henrique de Avis, em Portugal, para que na corte portuguesa ele possa desenvolver, com a sua erudição, com o seu berço de riqueza, em que nasceu na época numa família muito tradicional, aquilo que no futuro se tornaria as grandes navegações. Porque Dom Henrique de Avis inicia na grande cidade que ele nasce, uma grande academia, em que reúne os estudos da época dos grandes renascentistas, dos arquitetos e engenheiros que remontam a partir dos escombros da cultura greco-romana, que na época estava na moda, fazer com que nesta cultura possa nascer uma tecnologia capaz de atravessar Atlântico afora e assim atingir as terras nunca dantes navegadas, como diria liricamente Camões no futuro. Assim ele desenvolve a grande invenção da época, que para nós seria equiparável à internet, que foi a caravela. Uma barcaça muito maior do que as comuns, mas capaz de resistir bravamente às grandes tormentas dos oceanos, às grandes quebradas das ondas violentas, e assim ser capaz de atingir o seu objetivo principal. Dom Henrique de Avis desencarna, e ao desencarnar, ele profere que nos contornos do nosso país, que será desenhado em forma de um coração, ali simbolicamente nascerá
a árvore do Evangelho a partir da minha obra e da obra de tantos outros que virão logo adiante. Esta foi a gênese do nosso país. Quando, nesse momento, ocorre o processo de descoberta do nosso país, em que outros espíritos vêm a reencarnar durante aquele século de 1400, 1500, até que em Pedro Álvares Cabral nós encontramos o espírito ideal para fazer a descoberta do nosso país. Por acaso, não existem acasos. Os espíritos avisam Cabral para que ele se tranquilize. Esqueça a preocupação demasiada com o astrolábio, com as cartas de navegação, e deixe que o Oceano Atlântico, que naquele momento estava calmo e tranquilo, mais ou menos no início de abril de 1500, para que ele deixe que a caravela seja levada. E no sonho de Pedro Álvares Cabral encontrar uma alternativa mais rápida às Índias, os espíritos contornam os oceanos, fazendo com que o mar possa ser bafejado pelos seus ares celestes. E esses ares celestes vão bafejando a grande caravela e fazendo com que ela se direcione a Porto Seguro. E em 1500, no dia 21 de abril, a grande caravela chega assustando os tupinambás, que avistam naquilo as grandes visões proféticas de espíritos indígenas que já estavam reencarnando em nosso país, preparando aqueles homens selvagens para serem o mínimo possível aqueles que estavam chegando. E se descortinam vendo eles como deuses, vindos de um mundo que eles não conheciam. E começa a grande interação e a grande odisseia do país ocorre. Na grande primeira missa realizada naqueles dias, Elio observa todo aquele cenário, mas se confessa receoso ao Cristo, vendo aquele cenário promissor de esperanças, mas de um futuro cercado de muitos desafios adiante. Então Cristo reafirma para Elio, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. Apesar dos poderes vigentes almejarem grandezas, cupidez, egoísmo e interesses próprios, no seio do Brasil, nesse solo dadivoso, todos os corações nobres se ligarão antes de qualquer um deles ao meu coração. E assim farão com que neste país permaneça eternizado o sentimento de união. E é isso que acontece. Ao longo de quase 500 anos, o nosso país nunca veio a dividir-se. Embora nós tivéssemos vontade, tivéssemos iniciado os conflitos, inclusive nós paulistas em 1932 iniciamos o conflito para romper com o país. Esse conflito não se transformou evidentemente no rompimento. As forças da história fizeram com que as grandes revoltas e rebeliões fossem sufocadas, para que nosso país permanecesse em eterna união. E assim prossegue a história. Toda a história descortinada por Humberto de Campos é grandiosa. E ele afirma que com a